gente não tenha se dedicado o suficiente para tocar um instrumento tão bem como esses meninos, mas você pode cantar. E se você cantar de coração para Deus, Deus recebe. Amém? De coração, Deus recebe a sua adoração. Deus abençoe o pastor que está aí nos visitando também, viu? Grandemente. Eu gostaria de chamar o preletor da noite, o pastor Márcio. Venha cá, meu querido. Este jovem, este moço de Deus. E eu quero chamar a Majô também. O objetivo desse primeiro encontrão, é o primeiro encontrão, e eu sei que todo ano nós vamos ter um encontrão. O objetivo é unir forças com todas as igrejas, mas especificamente com todos os departamentos e áreas de intercessão das igrejas, para que nós oremos pela região onde nós estamos. Então, na verdade, hoje aqui está da igreja aqui, todos da intercessão. E o nosso sonho é que todos os departamentos de intercessão das igrejas dessa região estejam reunidas para clamarmos por um propósito específico, que é a região onde Deus nos colocou. Eu ouvi recentemente, eu achei muito bacana, mas eu ouvi um pedacinho, e eu sinceramente não lembro muito bem onde. Mas aquele servo de Deus dizia assim, que Deus, ele não falou com essas palavras, não é? Mas eu meditando um pouquinho na frase que ele disse, eu posso te dizer assim, Deus é o perfeito agricultor. Então ele sabe exatamente onde plantar as sementes dele. Você é uma semente de Deus nesta terra. Deus te pôs num lugar. Nós olhamos para aquele lugar que nem Isaac e nós falamos, eu não vou semear aqui porque essa terra é seca. Mas se Deus colocou você ali, Ele sabe que você ali como semente, você dará muito fruto ali onde Ele te plantou. Deus nos plantou em determinadas áreas e regiões. Nos colocou aqui, nos colocou o pastor Márcio lá, colocou o meu pastor querido ali num outro lugar. Lugar difícil, mas ele falou, eu sei onde colocar minha semente, e a minha semente é boa, e a minha semente dá muito fruto, independente do terreno, igual Isaac. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes a mais, porque a semente tinha a bênção de Deus. Você tem a bênção de Deus. Então juntos eu quero convidá-lo a ficar em pé. Juntos nós vamos orar pela região onde Deus nos pôs e declarar em nome de Jesus que haja muito fruto ali, a partir de você ali, em nome de Jesus. Amém? E por isso eu quero chamar aqui a diaconisa, que ela vai orar como líder da intercessão. E ela vai declarar mais uma vez, neste bairro, no seu bairro, na sua região, sobre o pastor e a região dele, multiplicação de 100 vezes mais. E o diabo não vai segurar esse crescimento, essa salvação e essa obra de multiplicação que Deus tem na vida de cada um, onde Deus pôs você. E também você da igreja, lá no seu trabalho, Deus te pôs lá porque tem obra de multiplicação lá. Amém? Vamos orar? Deus poderoso, eis aqui, Senhor, a tua igreja, Pai. Sabemos sim, Senhor, que o Senhor recebe o clamor do teu povo. O nosso propósito, Pai, é tirar todo o impedimento
dessas famílias, desses bairros, Pai. Tirar esse esfriamento, tirar esse espírito de resistência que age nesse bairro, Pai. Que haja nas igrejas desse bairro, Pai. Que como o seu servo falou, somos semente, Pai. E a semente precisa dar frutos. A semente precisa frutificar, Senhor. E nós estamos aqui hoje, Pai, para gerar frutos, para que as famílias sejam libertas, para que as famílias sejam salvas e restauradas, Senhor. Para que Satanás tire as garras dele de cima da tua família, do teu povo, das famílias desses moradores. Que toda cegueira, Pai, toda cegueira que Satanás implantou nesse povo, de cada morador desse bairro, Pai, nós repreendemos agora como igreja, em nome de Jesus, que a porção do teu Espírito invada cada casa e família, Pai. Que a mente desse povo se abra com o entendimento da tua palavra, Senhor. E que haja um avivamento nesse bairro, Pai. Que haja vidas sendo salvas. Que haja vidas sendo restauradas, Pai. Que as tuas igrejas sejam cheias de pessoas cheias do poder do teu Espírito, Pai. Que as tuas igrejas estejam dispostas a correr atrás, a lutar para ganhar vidas para o teu reino, Pai. Porque foi por esse motivo que o Senhor nos colocou aqui. Foi por esse motivo que o Senhor nos chamou para fazer a tua obra nessa terra, Pai. Usa-nos como instrumento teu, Pai. Faça de cada um de nós, Pai, uma semente que gere, que germine. E que haja, Pai, muitas vidas sendo restauradas, sendo libertas de prostituição, de homossexualismo, sendo liberto, Pai, de macumbaria, de todo espírito de maldade que haja nesse bairro, Pai. Nós quebramos agora no nome de Jesus. Que esse bairro conheça o teu nome, que esse bairro conheça o teu poder, Pai. E que a unção do teu Espírito, que não há fronteira para ele agir, invade agora cada casa, Senhor. E toque cada coração, despertando para as coisas do teu reino, Pai. Para que todas as coisas que esse mundo oferece passe longe e passe distante de cada um das tuas famílias desse bairro, Pai. Aqui na nossa igreja temos famílias, Pai. Falta os maridos, falta os filhos, falta uma parte da família. Mas nós declaramos agora que haverá vitória sobre cada casa e família desses moradores. Que haverá vitória sobre todas as igrejas. Aquelas igrejas que nós visitamos, Pai. Ainda que eles não estão aqui, nós profetizamos que haverá vitória nas igrejas deles também, Senhor. Porque nós lutamos pela vitória no teu reino. Porque a vitória é tua, não nossa, Senhor. E clamamos também, Senhor, pelo nosso país. Que haja salvação nessa nação, Pai. Que haja salvação, restauração nessa nação, Pai. A tua palavra em Crônicas disse que se o teu povo orar e humilhar, o Senhor ouvirá dos céus e sarará a terra. Sara a nossa terra, Pai. Visita os nossos governantes, Pai. Todo espírito de corrupção, de roubo, de maldade, nós repreendemos agora, Pai. E te pedimos em nome de Jesus que o Senhor coloque na direção do nosso país um governante cheio do Espírito para dirigir esse país. E que não haja mais, Senhor, poder do diabo agindo na direção do nosso país. Que não haja mais o poder do diabo agindo na direção do nosso país, da nossa cidade, do nosso bairro, Pai. Onde o Senhor nos plantou, nós vamos gerar fruto, porque é para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus e para a glória de Deus eu oro. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pai, abençoa o teu servo. Eis-nos aqui para ouvir a tua palavra. Abençoa-o, usa-o, abençoa a vida, os passos, o ministério. Abençoa o teu servo à frente da tua obra e abençoa-nos aqui através da vida dele. Em nome de Jesus, amém. Dá um aplauso ao Senhor. Deus te abençoe, varão. Pai do Senhor, irmãos, pode estar assentado. Amém. Eu agradeço o imenso carinho que eu tenho tido dos irmãos aqui, já na recepção. É sempre muito bom poder
né, ser recepcionado assim com carinho, mas confesso que o pastor disse assim, é muito bom estar sentado aqui. De fato ouvir música, e eu estava ali ouvindo a bispa ministrar e falar da palavra de Deus, um texto assim que eu falo que eu sou doente por Bíblia, por história da Bíblia e tal, e aí ver a bispa falando, eu estava falando, Espírito Santo, bem que ela podia esquecer do horário, continuar, e pode continuar, continua falando, porque eu gosto muito de ouvir a palavra de Deus, de fato é melhor, muito melhor do que falar. É muito bom ouvir a palavra de Deus, e eu me lembro assim, de ministrações desde quando eu tinha 14, 13 anos de idade. Olha que a minha memória, eu falo que eu tenho uns problemas, por ter perdido a mãe muito cedo, com 12 anos, e 2 anos antes, com 9 anos, eu perdi um irmão como gêmeos meu, e aí eu fiquei meio lesado da mente. Eu falo que eu não tenho memória, não lembro de nada da minha infância. O pior é que eu também não tenho foto, mas graças a Deus, porque assim não espanta muita gente. Mas não tem tanta foto, então eu já não tenho tanta foto, não tenho tanta memória de como é que foi a infância. Talvez pessoas fazendo comentário de infância, eu não lembro da minha, mas eu me lembro das pregações, eu me lembro dos ensinamentos da Bíblia desde muito pequenininho, que eu sou de 3ª geração de crente na família, o avô, o pai e eu, e a gente não ouviu. Eu falei que eu não sei ser católico, eu não sei ser outra coisa, eu sempre fui de ouvir música de igreja, e sempre envolvido com esse negócio de Bíblia, sabe, essa coisa de crente, né? Coisa aí desde da barriga da mãe. Então quando eu ouço a Bíblia, aí eu vejo uma mulher falando de Ana, eu já fico assim, o que ela vai falar? O que ela vai falar? E eu fico assim, embebecido, como a irmã falou. Continua falando. Porque eu já tinha ouvido uma irmã falando de Ana há muito tempo atrás, e fiquei assim, nossa, fiz comentário para todo mundo, nossa, vocês precisam ver o que ela falou da história. É muito bom, muito bom. Então, uma pena que eu tenho que falar, entendeu? E como eu gosto de história bíblica, eu vou pedir para os irmãos abrirem o livro de Daniel. Amém? Estou feliz de encontrar o Mateus. Falei, Mateus, você está mais magro? Ou é impressão minha? Entendeu? Um pouquinho. Eu vou pedir para o Mateus, daqui a pouco a gente vai cantar aí. Eu até vou falar aquela música lá. Lembra aquela que eu atrapalhei você? Pode ser, ótimo. Mas eu vou falar, Mateus, eu tenho um problema com música. Se eu ficar ouvindo fundo musical, eu já fico pregando meio... E aí eu vou atrapalhar. Pensa, eu vou nas igrejas pregar, às vezes tem um rapaz lá tocando piano, eu tenho tudo com jeitinho para falar, e aqui, se você tocar, eu vou querer saber que nota que você está tocando. Pronto. Mas eu já combinei ali, o Mateus vai, daqui a pouco a gente vai cantar uma música aí, ele vai ficar ali no silêncio do piano. Vou ler então, Daniel, capítulo 9, do verso 1 em diante. Nós vamos ver até o verso 20, vou tentar ler rápido. No 1º ano de Dario, filho de Assuero, um persa da linhagem dos Medos, foi constituído rei sobre todo o povo caldeu babilônio. No 1º ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi, eu estou lendo a King James, a versão King James, compreendi mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra de Deus, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então voltei o meu rosto ao Eterno, a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas, em jejum, vestido de luto, em pano de saco e coberto de cinza. E orei ao meu Deus, expressei a seguinte confissão: Deus grande e temível, que mantém a tua aliança de favor e misericórdia para com todas aquelas pessoas que te amam e obedecem os teus mandamentos. Nós pecamos e temos praticado
várias espécies de malignidades, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus princípios e das tuas leis. Não temos dado ouvido aos teus servos, os profetas, que pregaram em teu santo nome, aos nossos reis, aos nossos governantes e líderes, bem como aos nossos pais e antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo, e hoje nos sentimos humilhados e envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão longe, em todas as terras pelas quais fomos espalhados por causa da infidelidade que nós praticamos para contigo. Deus, os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos antepassados, pertence toda a vergonha, por quantos temos errado e pecado contra ti. Deus, a ti pertence a misericórdia e o perdão, apesar de termos sido tão rebeldes contra ti. Não te temos ouvidos, ó nosso Deus e soberano, tampouco prestamos reverência e obediência às leis que nos deste por intermédio dos teus servos, os profetas. Porquanto todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se, e não ouviram a sua voz. Por isso a maldição, juramento que está escrito na lei de Moisés, nosso Deus, que diz que o nosso Deus derramou sobre nós, porquanto erramos e pecamos contra ele. Cumpriste assim a tua palavra pregada em advertência contra nós e contra os nossos líderes e governantes, trazendo-nos a todos nós ampla e profunda desgraça, porquanto nunca se fez debaixo de todo o céu que se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos sobreveio, e ainda assim nós não temos buscado o teu favor, o nosso Deus. Nós estamos ainda mais nos afastando com malignidades e não temos obedecido à tua verdade. Por isso, Deus preparou esse castigo e zelou para que caísse na hora apropriada sobre todos nós. Deus eterno é justo em tudo que realiza, e nós, de fato, não temos obedecido à tua voz. Deus Todo-Poderoso, que tiraste o teu povo da terra do Egito com braço forte, e mediante os teus atos malignos fizeste-nos o que teu nome fosse conhecido como se vê. Em verdade, sim, pecamos, temos agido como os ímpios e somos culpados. Agora, ó Eterno, de acordo com as tuas justas realizações, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira devastadora e toda a tua indignação. Sim, foram os nossos pecados e as nossas iniquidades, de todos nós, desde os nossos antepassados, que fizeram que de Jerusalém o teu povo, esse grande motivo de zombaria para todos que nos rodeiam. Contudo, Deus, ouve agora a oração e a súplica do teu servo, e faz resplandecer o teu rosto com o brilho do teu favor e misericórdia sobre o teu templo. Templo este que foi destruído, abandonado. Faça isso por amor de ti. Inclina, pois, os teus ouvidos, ó Deus, e ouve este apelo. Abre os teus olhos e observa a completa ruína da cidade que leva o teu nome. Porquanto não lançamos nossos rogos diante da tua face, acreditando que de alguma maneira em nossos atos de justiça, nós não estamos acreditando em nós, mas confiamos em teu imenso favor e misericórdia. Sendo assim, ó Deus, ó Eterno, perdoa. Ó Senhor, vê e age, por amor de ti, meu Deus, atende-nos sem tardar, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. O versículo 20. Falava eu ainda em oração e súplica, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, colocando minhas petições diante do meu Deus em favor do monte do Senhor. Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Gabriel, o homem que eu tinha observado durante a minha visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, bem na hora do sacrifício da tarde. Então ele me orientou dizendo: Daniel, eis que vim para transmitir-lhe percepção, sabedoria e conhecimento. Assim que iniciasse as tuas orações e o teu clamor, houve uma resposta.
e a ordem para que eu viesse entregá-la a ti pessoalmente, pois assim és tu, muito amado Daniel. Abaixe a sua fronte. Querido Deus, Senhor e Pai, obrigado, papai, pelo privilégio que eu tenho de estar aqui comunicando a tua palavra. É com temor e tremor, ó Deus, que é me dada a autoridade de comunicar a tua palavra, Pai. Confesso que estou feliz nessa noite por já ouvir a tua palavra, não somente cantada, mas também ministrada, falada, ó Pai, com ousadia e com graça. Estou feliz porque muito alegra o meu coração ouvir a tua palavra. Porém, ainda mais, há mais necessidade aqui no nosso meio, porque aprouve a tua vontade, querer que eu ainda continuasse falando da tua palavra. Então, doce Espírito Santo de Deus, comunica ainda mais conosco a tua vontade através da tua palavra. Então, Espírito Santo de Deus, fala conosco como convém. Espírito Santo, não aquilo que nós necessitamos, mas aquilo que nós precisamos ouvir para essa noite, segundo o teu propósito, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Doce Espírito Santo, fala conosco nesta noite, conforme convém, conforme a tua vontade. Espírito Santo de Deus, leva-nos ao entendimento da tua palavra, conforme tu queres, conforme tem o desejo do teu coração. Papai, pelo teu Espírito, fala conosco. Não nos despeça vazios, sem a impressão nítida de que o Senhor falou conosco como convém. Apesar de mim, doce Espírito, apesar de mim, fala conosco, doce Espírito Santo de Deus. Nós queremos ouvir a tua voz, doce Espírito. Fala conosco, doce Espírito Santo. Nós necessitamos ouvir a tua voz, doce Espírito. Fala conosco como convém. Em nome de Jesus. No nome de Jesus, aquele que vive e reina, para todo sempre. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, queridos irmãos, como eu disse, a Bíblia é um livro de histórias. Eu ouço essas histórias ainda desde garoto. E de muitos personagens que a Bíblia nos apresenta, nós temos um personagem ímpar na história da Bíblia. A Bíblia que ela conta os erros, o único livro que não passa um pano nos seus autores. A Bíblia não tem não conta e deixa a história de alguns debaixo do pano. Ela conta os erros mesmo. Ela fala desde o primeiro e vai contando os erros dele sem esconder nada. Então você vai ler sobre Abraão, que Abraão errou. E aí você vai ler sobre Moisés, ele assassinou, ele errou. E você vai vendo tudo sobre todos os personagens da Bíblia, até chegarmos do Novo Testamento, como Paulo, que também errou, como Pedro, que por muitas vezes ia por caminho errado, a ponto de Jesus chegar nele e falar Pedro, olhar para Pedro e expulsar o demônio de Pedro. Então você vai ver que a Bíblia, ela não conta a história mostrando que o profeta, o homem, é um herói. Não quer fazer daquele homem um super-homem. Pelo contrário, a Bíblia conta a história dos seus personagens como ela é. Faz uma narrativa de como esses personagens são, sem rodeios. Por isso a Bíblia é um livro cativante. Confesso que
todos os dias. Toda hora que eu penso na Bíblia, eu me surpreendo. E quando penso nesse personagem chamado Daniel, eu disse que conta mazelas, mas se você for ler de Gênesis até Apocalipse, e de fato ele é citado no Novo Testamento, não tem erro. Aí eu falo, mas rapaz, a gente quer se humanizar, se perceber. Quando a gente olha para Abraão, fala, ele mentiu, ele errou. Quando a gente olha para Moisés, ele assassinou um camarada, então eu tenho chance. A gente vai olhando para os personagens da Bíblia e vai vendo, olha, mas Pedro fez aquilo, Paulo fez aquilo outro. João, que é o profeta de amor, mandou cair fogo sobre uma cidade. Então ele não era muito amor, não. Naquele período da história ele era ainda... Aí Jesus olha para ele e fala, mas peraí, você é de que espírito que você é? Do meu ou você vai mandar? Calma, fique em paz, eu não vim para atacar fogo, não, eu vim para salvar. Então, a gente vai se familiarizando com essa história, mas quando você chega em Daniel, não é nada disso. O camarada é perfeito, o camarada não erra, ele é incrível, não tem erro. Como assim? Como o camarada não tem erro? O camarada é tão diferenciado que no Novo Testamento, Jesus falando dele, fala, olha, nem se colocasse em Sodoma e Gomorra, Daniel e Enoque, ou Jó, aquela cidade seria destruída assim mesmo. Eu falei, rapaz, ele entra num grupo seleto de personagens da Bíblia, como Enoque, que andou 300 anos com Deus, e tinha família, e aí Deus o tomou para si. E o interessante é que não foi Deus que andou com Enoque, foi Enoque que andou com Deus. Isso muda tudo. Porque andar nos caminhos de Deus é você falar, rapaz, eu vou por aqui. Então, mas eu queria ir por aqui. Esquece o seu caminho, você vai por aqui. E Daniel entra nesse rol seleto de homens que eram perfeitos. Nem Jó, porque Jó, a partir do capítulo 38, que você sabe muito bem, esse livro maravilhoso, você vai ver que ele começa ali, ainda a partir do 38, Deus começa a falar com ele, onde estava tu, Jó, isso e aquilo. Então Jó meio que, mas Daniel, você não vai ver erro. Aí você fala, mas a vida de Daniel foi perfeita. Pois bem, Israel, segundo o profeta Jeremias, no capítulo de número 25, se você ler até o capítulo do versículo 1 e depois ler o capítulo número 26, você vai ver que Israel estava num período crítico da história. O pior período da história. E o profeta então Jeremias disse assim, olha, vocês serão destruídos. Essa nação vai ser destruída, o templo vai ser destruído, tudo isso aqui vai ser destruído. E os profetas, o contrário, estavam dizendo, não, isso é nada destruído não. E o Jeremias segurou a promessa, a profecia. Falou, não, eu garanto. Deus falou comigo. Aí pegaram ele, amarraram ele, levaram na frente do povo. Amarraram ele, pegaram, colocaram na frente da igreja, do templo. E ele não fraquejou. Chegou lá e falou, olha, eu disse que vai ser destruído e vai ser destruído. Se vocês quiserem me matar, pode matar. Quiser matar, pode matar. Eu disse, vai ser destruído. E eu digo mais, vocês vão ficar 70 anos, nós vamos para o cativeiro. E eu digo o nome do camarada que vai destruir ainda. Deus me revelou. Sabe qual é? Nabucodonosor. E ele vai matar um monte de gente aqui. Vai destruir um monte de família. Os profetas olharam um para a cara do outro. Eu imagino que já estava gente com a faca ali. Guardaram a faca. Começaram a puxar na história. Bom, teve um profeta que também profetizou. Qual o nome dele? Isaías. Profetizou que a gente também seria destruído. Nós não matamos ele. Por que a gente vai matar esse aí? Bom, não vamos matar. Deixa ele vivo. Escapou no fio da meada. Pois bem, o que ele disse aconteceu. Aconteceu. E aconteceu com quem? Com a família de um camarada chamado Daniel. Daniel era um jovem adolescente. Quando de repente veio, irmão, uma destruição sobre a nação. Nabucodonosor, o império babilônico, invade Israel. Quebra uma aliança que tinha outrora. E a aliança já estava ali subjugado.
Eles quebram a aliança, invadem Israel. Irmão, a faca comeu solta. Saíram matando pessoas, famílias. Foram dizimando homens, mulheres. Destruíram, roubaram, saquearam. Mataram um monte de gente. Chegaram na família de um camarada que eu disse aí, Daniel. E matou um monte de gente. Matou familiar dele, matou gente, matou isso, matou aquilo. E aí o rei Nabucodonosor disse, rapaz, quando vocês chegarem, vocês vão ver os filhos dos nobres. Os filhos do sacerdote, vocês vão fazer um teste lá com ele. Faça lá um acordo. Veja quem é mais esperto entre eles. Não sai matando todo mundo, não. Eu quero homens inteligentes, jovens diferenciados, pessoas diferenciadas. Camarada que entraram lá, os chefes generais, olharam e viram um jovem chamado Daniel. Olharam para ele, fizeram, aqui estou parafraseando, fizeram perguntas para ele. Esse aqui é inteligente. Vamos levar cativo para a Babilônia. Vamos levar ele cativo para a Babilônia. Lá a gente vai instruí-lo com a língua dos caldeus. Era como se dissesse assim, eu vou pegar ele e vou levar para Harvard. Eu vou ensinar o inglês para ele, vou ensinar o alemão, vou ensinar outras línguas. Ele vai ser igualzinho, vamos mudar as vestes, vamos mudar o jeito dele de agir. E era uma estratégia do rei Nabucodonosor para o quê? Fazer alianças com as nações. E assim eles faziam, eles pegavam as melhores cabeças. E dentre essas estavam Daniel, com outros jovens que você conhece bem a história. Pois bem, Daniel chega na Babilônia na adolescência, com a família destruída, com tudo em volta dele que inspirava ódio. Os jovens que estavam também tinham as famílias destruídas. Pois bem, esse menino, esse jovenzinho, o que ele fez? Ele se revolta contra o Deus dele? Não, nada disso. Ele mantém ainda uma fidelidade. Tiraram os pergaminhos, os rolos, ele como nobre. Quiseram mudar a alimentação dele. Ele falou, não, como repolho com água. Eu como legumes, mas não vou comer os seus manjares. E ele então, ali recluso, orava 3 vezes por dia. Ainda jovem, dobrava o seu joelho em direção ao templo de Jerusalém. E orava 3 vezes ao dia. Por quê? Porque havia uma promessa. Se você ler o livro de Reis, quando o rei Salomão, ele faz o templo, na oração, aquela oração que depois na noite, Deus vai falar para ele aquela frase que todo mundo aqui gostaria de ouvir. O que você quer que eu faça por você? E aí ele fala, eu quero sabedoria. E aí nessa oração ele fala, todo ser humano, todo homem que se ajoelhar e orar em direção ao templo, que seja próspero. Aquele jovem sabia dessa revelação. Ele sabia dessa palavra. E todos os dias ele se colocava diante de Deus, olhando para o templo em Jerusalém. Ah, mas o templo foi destruído, tudo foi destruído. Não tem problema, o templo ficava ali. Eu vou manter-me fiel, fiel, fiel. Numa terra estranha. Mudaram o meu nome. Quiseram mudar minha alimentação. Mudaram as minhas vestes. Mas não vão mudar a minha mente. Não vão mudar o meu coração. O meu coração continua voltado para Deus. Focado no reino. E é com Ele o meu negócio. E ele começa. Vai indo. Vai indo. E ele não é um sonhador. Ele é um decifrador de sonhos. Ele decodificava os sonhos. O sonho passava por ele interpretava. Ele decodificava o sonho. José era um sonhador. Daniel era o homem que decodificava. Que falava, olha, o seu sonho é isso, isso. Isso ele fez com que ele ganhou notoriedade na Babilônia. Ele foi ganhando notoriedade. Mas aí você pergunta, rapaz, como você garante? A Bíblia diz, o livro dele diz que ele era um camarada perfeito. Irmão, era.
quiseram pegar ele. Quiseram destruí-lo. E aí o que aconteceu? Os líderes, agora ele já é um líder, já é um homem, já é um líder. E o que acontece? As pessoas então, ele levanta um grupo de pessoas que estão com inveja dele, querendo destruí-lo. Um grupo de pessoas falou, eu quero derrubar esse camarada, ele já está famoso demais. Ele decifrou o sonho do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor deu notoriedade para ele. Nós vamos querer destruir. E aí sabe o que eles fizeram? Colocaram um camarada para ficar 24 horas olhando para ele. O camarada parecia um carrapato. Onde ele ia, o cara estava olhando. Olhando. E aí volta para os líderes e falou, rapaz, não tem como pegar ele. O camarada é perfeito. Perfeito. Eu observei ele, cada ação que ele faz. Não tem como pegar esse camarada. Meu, ele atravessa na faixa na rua com farol verde. Farol, não tem ninguém. Nem o carro, ele só atravessa na faixa. Estou parafraseando. Ele faz o que é certo o tempo inteiro. Ele mantém a ética dele. Ele mantém a conduta. Mesmo sem ninguém estar vendo para ele, ele se mantém fiel. Não tem como pegar ele. Aí uma mãozinha levanta e fala assim, eu tenho uma ideia. Qual é a ideia? Eu tenho uma forma de pegar ele. Qual é? Vamos pegar ele em cima da lei do Deus dele. Como assim? É o seguinte, nós vamos colocar uma lei aqui que diz o seguinte, que todo aquele que se dobrar perante outro Deus vai morrer. Vamos jogar na cova do leão e nós vamos observar ele, porque eu percebi que ele mantém rotina de oração. Ele ora todos os dias, 3 vezes ao dia. E eu quero ver, quando colocar a lei, o texto diz que Daniel, eu não estou lendo toda a Bíblia, né? Depois você pode ler. Daniel foi voltando para casa, tranquilo. Aí ele já tinha uma casa. A parte de cima da casa dele dava de frente, dava na mira de Jerusalém. Ele subiu na parte de cima da casa. O texto diz que ele dobrou o joelho e deu graças a Deus. E tinha um monte de gente olhando. Era um Big Brother a oração dele. Estava todo mundo olhando. Ele orou! Peguei. Orou. Leva para o rei. Levei para o rei. O rei foi. Mas Daniel não era para orar. Ele falou, eu sirvo a um Deus tremendo. Eu vou manter minha oração. Minha intercessão eu vou manter. Eu não mudo. Pois bem, você tem que ir para a cova dos leões. Ele foi, você sabe da história. O leão jejuou. Não pôde comer. Aquele não, aquela carne era de primeira demais. Não podia comer. Não tinha nada ali. E aí, nós chegamos nesse texto. Lindo que nós lemos. Em que Daniel agora não é mais um jovem. Agora ele já é um senhor de idade. Aqueles 70 anos, agora faltavam 2. Passaram-se 68 anos da fala de Jeremias no capítulo 25. 68 anos depois. Está agora um Daniel de cabelo branco. O texto diz que Daniel era bonito. Eu vi um jovem bonito aqui na bateria. Cadê ele? Está lá aí. É seu filho? Eu imaginei. Mas não é por você não, pela mãe. Olha. Eu vi um jovem bonitão, falei, mais ou menos, um jovem bonito, afeituoso. Só que agora ele está de cabelo branco. Cabelo branco. Bem afeiçoado. O Daniel, então, e é nessa história que a gente vai falar um pouco sobre intercessão. Sobre orar. Sobre falar com Deus. O Daniel é o Daniel já velhinho. Já com o joelho, imagino, cheio de bolha. Ou ainda já com algumas dores nas costas. Já é um senhor para lá de 60, 70 anos de idade. É esse o Daniel do capítulo 9, já passou reis.
ele já está no outro estágio de vida, mas ainda não perdeu a visão, ele ainda não perdeu o sonho, ele ainda não perdeu o desejo, ele não perdeu nada. E aí, meus irmãos, você que é jovem, eu quero, então, olhando para esse texto, destacar algumas coisas. Você diz quais? A primeira delas faz parte da vida de quem ora, faz parte da vida de quem intercede. Ele disse assim: olha, eu estava meditando, olhando, lendo o livro de Jeremias atentamente, quando eu entendi que o tempo estava no fim. Eu entendi mediante a leitura da palavra. Meu irmão, sem palavra de Deus não há intercessão. Sem a palavra de Deus, sem uma busca minuciosa do que a palavra de Deus diz, do que ela fala sobre esse tempo, sobre esse bairro, sobre essa história, sobre a sua vida, sobre a história da sua família, sobre as coisas que você está, sobre o lugar que você está, o que a palavra de Deus diz sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre a minha história, sobre a minha vida. Eu preciso entender através da palavra, é através da meditação, do olhar atento da palavra de Deus. É 66 livros batendo na minha cabeça todos os dias. E a pedida não é mais para ler. A Bíblia não manda você ler, a Bíblia manda meditar. Por isso que o salmista no Salmo 1 diz: medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ah, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, a qual vai dar o seu fruto na estação própria. Palavra de Deus no coração, que sai da boca, que entra no céu e transforma as coisas. Geração sem palavra é uma geração morta. Geração que não conhece a palavra de Deus, não conhece Deus. Não importa o que eu faço na igreja, eu preciso meditar. Eu não posso ficar refém da mensagem do domingo, da mensagem de terça, de quarta, por mais maravilhosa que ela seja. Eu preciso na minha noite, na calada da noite, abrir o livro santo, no metrô, no ônibus, e meditar na palavra de Deus, e me alimentar-se da palavra de Deus. Mateus capítulo 4. Versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus amados, ele diz, olha assim: a palavra de Deus mediante a leitura atenta. Essa palavra no original era mediante uma revelação. Ele foi meditar, ele pegou o texto e ficou esmiuçando. Irmão, não era a Bíblia assim, compilada a 66 livros. Isso não era assim. A palavra era um rolo que ele tinha que abrir. Eu imagino que ele já não estava enxergando tão bem, mas ele pega a lupa, ele vai ler, ele vai meditar. Na Bíblia, irmão, não é toda a palavra que é palavra. Aliás, toda palavra é palavra, mas não é toda palavra que tem o mesmo significado. Em João capítulo 1, versículo 1, diz: e o verbo se fez carne, ou a palavra se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra no grego é logos. Logos, razão, pensamento, ideia. Pois bem, agora se você for ver, em João capítulo 15, versículo de número 7, que diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em você, você pode pedir tudo o que você precisar, que vos será feito. Que palavra é essa? É rema. Não é logos. É rema. É outra palavra. Mas tem outra, grape, de grafia. A letra mata, é grape. Aí você fala, mas é difícil então ler a Bíblia. É por isso que a Bíblia tem que ser meditada. Tem que colocar lupa. E aí você fala, então o que é palavra rema? É a palavra revelada.
Por isso que eu disse aqui, Mateus 4,4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra revelada da boca de Deus é que você vai viver. A palavra precisa ser revelada. E como é que se revela? É você se inclinar sobre ela e não deixar de fechar os olhos, não fechar os olhos, enquanto aquela palavra não saltar aos seus olhos e for revelada ao seu coração e implantar-se na sua alma como verdade absoluta. É a revelação do Espírito Santo para nós. É a palavra revelada ao coração. Nós precisamos de revelação de Deus, irmão. Através da sua palavra, o mundo espiritual é revelado através da palavra de Deus. O mundo espiritual é interpretado pela palavra, e não a palavra interpretada pelo mundo espiritual. Para entender o mundo espiritual, eu preciso entender a palavra. Ele disse, então, eu meditando na palavra, eu entendi as coisas. Eu entendi. Por isso que Jesus disse assim, meu povo erra, porque não conhece as Escrituras, a grafia. Porque se você não conhece a grafia, você não conhece o Logos. Se você não conhece o Logos, que é entrar na razão, não vai descer para o coração, que transforma em rema, em revelação. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz, a fé é o firme fundamento de coisas que não se veem. É o firme fundamento de coisas que não se veem, mas que se esperam, ter certeza de algo. Aí você fala assim para mim, eu quero mais fé. Oh Deus, eu preciso ter mais fé para dobrar o joelho e interceder por isso aqui, por meu filho. Eu preciso de fé. Eu preciso aumentar a minha fé. Então você vai ter que ler Romanos capítulo 10, versículo de número 17. Porque lá diz assim que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra. A fé vem de ouvir Bíblia. Eu preciso ouvir a palavra, eu preciso olhar para ela e falar, Deus, fala comigo através da tua palavra. Coisas grandes e firmes que você não sabe serão reveladas e saltadas ao seu coração. Grandes coisas vão acontecendo quando você em silêncio se revela através. E Deus vai revelando-se a você através da sua palavra. Segunda coisa. Daniel, ele não faz a oração eu, ou ainda eles, ele faz a oração nós pecamos. Veja o coração de Daniel. Eu disse que Daniel é um camarada que beirava a perfeição nas suas atitudes. Daniel só era menos na Bíblia do que João Batista. Aí você diz, por que João Batista? Porque João Batista, Jesus falou, nascido de mulher não tem maior que ele. Então todos estão abaixo. João Batista. Então Daniel é perfeito. Mas quando ele olha, ele tem humildade. O coração que se inclina para interceder. Primeiro, conhece a palavra. Segundo, é um coração humilde. Em que sentido? De que o seu problema é o meu. A sua dor é a minha. O seu pecado é o meu. O seu erro é o meu, é o nosso. Não é o seu pecado. Eu não vou falar porque é o pecado dele. Deus, perdoa essa pecadora. Não, perdoa o nosso pecado. Deus, eu não vou me envolver. Mas olha, tem misericórdia daquele pecador. Não, tem misericórdia do nosso pecado. Eu me abraço com o pecador, pego a minha justiça e coloco como trapo e falo, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou pequeno, eu sou nada perante esse Deus, tanto que o problema dele é o meu. O problema nosso é o nosso. Acho lindo, pastor, com essa proposta, certamente que é do coração de Deus.
Aí você diz assim, por que certamente o coração de Deus? Como você garante? Eu estudei matemática e física. Sou o pior deles, mas eu estudei. Depois teologia, mas e aí? Eu sempre fico falando números. Então eu falo assim, olha, como eu sei que é o Espírito Santo? Bom, o pastor falou, vamos reunir uma vez por mês para interceder por esse bairro, para orar. Aí eu falo, a carne. A sua carne um dia falou, rapaz, vai orar. Você cansado. Aí você vê o seu corpo e fala, vai rapaz, fica mais 10 minutos de joelho, vai orar. Ou senão, a sua carne, quando você vê aquele prato de comida, você fala assim, a sua carne fala, não come, jejua. Não. A sua carne vai falar, vai, come, para de orar, tá chato ler. Não. Outra coisa, eu não imagino que o diabo manda orar. O diabo não vai mandar interceder, viu, irmão? Ali não vai falar, olha, intercedam em nome de Jesus. Não. Então é o Espírito fomentando, trabalhando. E eu fico feliz que as coisas começam pequenas. Fico triste quando as coisas começam grandes. Quando eu vejo as coisas começando muito grandes, eu falo, ai meu Deus, ai meu Deus. Tudo começa pequenininho. Jesus começou pequenininho com 1, depois mais 1, depois 12. Aí juntou uma multidão. Capítulo 6 do livro de João. Jesus deu uma palavra dura. Dura. Eu sou o pão da vida. Palavra dura. Dura. Todo o povo foi embora. Foi todo mundo embora. Aí, falei, agora Jesus vai aliviar, porque ele pegou pesado. Pastor de alma, agora ele vai pegar leve. Nada disso. Olhou para todos e falou assim, vocês querem ir? Aproveita, ó, que tem um jeito, já está escurecendo, porque era tarde em Jerusalém. Falou, vocês querem ir? Vão? Pode ir. Aí levanta uma mãozinha. Você já sabe de quem, né? O camarada chama, levanta a mão de Pedro levanta. Levanta a mãozinha. Ei, só tu. Tem uma música que canta assim, que, para onde a ideia é falar assim, só tu tens, eu vou para onde tu vai. E a questão não é o onde, a questão é o quem. A questão não é onde, a questão é quem. Então ele falou assim, só tu tens a palavra de vida eterna. Só tu tens a palavra que me leva para a eternidade. Eu fico. Dói ouvir, mas eu fico. Meus irmãos, eu te digo uma coisa. Então, primeiro é a palavra, segundo é nós. Toda vez que você dobrar o joelho, é nós. Eu não posso fazer a oração que fez aquele fariseu. Deus, eu não sou igual esse aí, ó. Pecador, pequeno, falho, destruidor. Eu, graças a Deus que eu não sou igual a eles. O judeu orava assim, Deus, muito obrigado por não ter nascido mulher. Era a oração, primeiro século. Muito obrigado por não nascido mulher e nem samaritano. Eu sou judeu da tribo tal, tal, tal. O culto judaico só começava quando tivesse 12 homens. Então, olha, tem que aparecer, podia ter 50 mulheres, por isso que eu fico feliz de ver mulher no púlpito, pregando. Podia ter 50 mulheres, o culto não começava. Mas Jesus no nós, ele falou, modificar. Agora quando 2 ou 3 estiverem reunidos ali, eu estarei. Não importa se é mulher, é homem, o que é. Não importa. Se tiver 2 ou 3 reunidos ali, eu estou no meio. Vamos mudar esse sistema de culto? Vamos mudar isso. A mulher não podia chegar perto do mestre. Aí ele chama a mulher que estava encurvada. Crente na igreja, encurvada. Era crente. Olha, ela também é filha de Abraão. Como assim? Com um demônio? Tem crente. Chamou a mulher, e a mulher que tinha uma ala específica na sinagoga, a mulher vem
e vem no meio, entra na ala e ele toca na mulher, o mestre não podia. O que é isso? É comunhão. Por isso que você lê no capítulo 6, Pai Nosso, não é o Pai dele, não é o meu Pai, é o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, é comunhão, é comunhão, é comunhão, é comunhão. Toda vez que a gente se reúne, os nossos corações têm que estarem ligados, unidos um ao outro. Por isso que em Atos, a igreja de Atos é a igreja que não vê a necessidade do outro, não vai medir. Por quê? Porque na religião, e a gente está farto de religião, a gente quer fazer tudo certinho, a gente quer ser tudo certinho, e a gente quer andar certinho, tem que ter a roupa certinha, tem que ter o cabelo certinho, tem que ter as coisas certinhas, e a gente vai ficar ali, a gente fica o perfeito religioso, que exclui, que separa. Nada disso, não é isso. O mundo está farto de religião, está farto de coisas, eles querem comunhão verdadeira, porque é na comunhão que tem operação, que tem milagre, que tem apresentação do reino de Deus. Comunhão, comunhão. Eu não sou melhor. Colocaram eu aqui em cima, mas sou igual. Aliás, sou mais pecador, mais falho. Somos todos iguais. Todos nós estamos inclinados perante aquele que é Jesus Cristo. Sermos um. A oração de Daniel, que a gente leu, a gente vê Daniel falando o tempo todo: olha, Pai, oh Deus, ele chama Deus de vários nomes. Ele chama o Deus misericordioso. Depois ele chama o Deus poderoso. Depois ele fala o Deus que sara. E aí ele fala dos atributos de Deus. E quando ele fala ele não fala eu, não, ele não coloca a sua justiça. Ele fala Deus não é na sua justiça. Esse bairro aqui, esse bairro, a redondeza, a igreja está inserida nele, é tão pecadora quanto. Aí você fala, o quê? Eu não vou fazer a pergunta, quem aqui não pecou hoje? Nós somos tão pecadores como qualquer um. Somos tão falhos como qualquer um. Somos tão ruins ou bons. O que nos diferencia? O sangue de Jesus Cristo que nos liberta, que nos sara, que nos transforma. A graça. A graça de Deus. Mas Daniel era perfeito. Mas ele pegou a justiça dele, o certinho dele, colocou para trás e se colocou como qualquer um. Ele se colocou como o pior dos pecadores judeus. Ele se colocou e se inclinou diante de Deus e falou: Deus, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, nós não merecemos, eu sou pecador, eu sou falho. Isso tem que ter na intercessão, e é através da palavra, porque a palavra de Deus nos humaniza, nos fragiliza. Ela vai, por isso que ele fala do jejum. O jejum não é para mover Deus, o jejum antes de mais nada move a mim, transforma a mim, pega e me enfraquece. A ideia do jejum é de enfraquecer-se para se apresentar diante de um Deus todo-poderoso. E ele então faz essa oração linda, se colocando como um deles. Como um deles. Israel estava em pecado naquele momento. A situação estava tão feia, porque o povo está espalhado. E ele, pelo Espírito, na oração, ele fala: eu sei que o meu povo, eu sei que os israelitas estão pecando. Onde eles estão lá, eles estão se prostituindo, estão fazendo coisa errada. Mas eu não sou melhor que eles, eu sou igual. Por isso tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Amados, nós não temos que ser prepotentes, soberbos, na nossa posição de que andar na rua, eu sou melhor que você. Olha, eu sou mais abençoado. Eu tenho mais. Olha o que Deus fez por mim. Não, irmão. Não. Somos iguais. E essa fragilidade nossa, se necessário, jejue. Na sua intercessão, jejue. Se fragilize. Se coloque ali. E aí Deus, no seu poder, na sua graça, vai fazer
como ele fez, que a irmã citou em Atos, na oração de Atos. Vai tremer aquele lugar, vai transformar pessoas. Eu quero ainda falar uma outra coisa. Terceiro, o sacrifício. Veja que Daniel, ele se inclina a Deus. Antes, a palavra é o norte. A palavra dá o direcionamento para ele. Depois ele se fragiliza, ele se coloca como um igual na intercessão. Na oração ele se coloca como igual. E depois ele se coloca como oferta. Veja que quando o anjo chegou para falar com ele, tem um particular. É na hora do sacrifício, em algumas versões vespertino, que acontecia exatamente na hora, e ele é meticuloso, ele fala exatamente na hora. O anjo apareceu no momento da oferta, no momento do sacrifício. O anjo então aparece. A oferta era o próprio Daniel. Ele se coloca como oferta. Ele se coloca como oferta. E o anjo chega e fala uma palavra que, aliás, foi comum no ministério dele. Daniel, homem muito amado, você é querido de Deus. O anjo não estava ali sendo um demagogo. Ele ouviu de Deus. Vai lá e fala para Daniel que ele é querido meu, que ele é amado meu, que eu amo ele, que ele é especial. Irmãos, busque e ouça a revelação pela palavra. Depois, se coloque como um, e você será colocado como sacrifício diante de Deus. Você será colocado como sacrifício diante de Deus. E tudo isso, irmãos, pode acontecer no silêncio do seu quarto, sem ninguém ver. Mudou a história de Israel. Porque a partir daí, o anjo vem e revela para ele. Revelou o quê? Revelou algo que não aconteceu ainda em 2018, que a gente não sabe quando vai acontecer. Foi revelado aí, nesse capítulo. Falou, olha, vai ter coisa que vai acontecer só no futuro. Ele buscava a restauração do templo. Ele buscava a restauração do templo de Israel. E Deus foi além, 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 e falou de coisas que estavam muito além do seu tempo. Por quê? Porque quando nós nos dobramos diante de Deus e buscamos diante de Deus, muito acima do que imaginamos, daquilo que subiu ao coração do homem, daquilo que você imaginou, é o que Deus prepara para você. No ambiente da revelação, é no ambiente da intercessão, é no ambiente da oração, irmão, que grandes coisas acontecem. Veja, ele está lá de joelho, num silêncio, não se sabe em que lugar ele estava, se estava na casa, se estava no monte, ele estava num local, só um senhor de idade, e milhões de coisas estão acontecendo, o céu está em movimento, os anjos estão recebendo ordem, as pessoas estão sendo modificadas, porque Esdras está sendo preparado de um lado, o outro profeta está sendo preparado do outro, os utensílios do templo estão sendo ligados, estão sendo preparados, e ele está de joelhos. Ou seja, minha irmã, quando você se coloca de joelho diante de Deus, depois de receber uma revelação de Deus, de orar pela família, de orar pelo filho, de orar pelo seu trabalho, pela empresa, e você dobra o joelho, grandes coisas começam a acontecer no silêncio da sua casa, no silêncio do seu trabalho, no banheiro, na cozinha, não importa onde for. Quando você dobra o joelho para interceder, para orar, as coisas começam a acontecer em volta. Mas eu não estou vendo, mas as coisas vão acontecendo em volta. Mas eu quero ver. Não há necessidade de ver. Grandes coisas acontecem. E aí Deus começa a abrir o entendimento. Veja,
A gente fica de olho fechado e Deus abre o entendimento. A gente se inclina e Deus levanta. A gente se coloca de joelho e Deus coloca milhões de pessoas de pé em volta. O que nós precisamos é de um coração que arde por almas, por pessoas. Porque Daniel amava a nação, amava aquelas pessoas. O coração dele batia num pulsar diferente de todos os homens daquela época. Você mede o seu amor pelas pessoas que estão à sua volta, o tanto que você ora por ela. Ah, mas eu preciso estar de joelho. Não, ore no trabalho, ore de pé, ore no ônibus. Comece a orar. Comece a interceder pelas pessoas que você ama. Invista tempo. E a vida dessas pessoas, e o bairro, e a situação aqui, as coisas vão se modificando à sua volta. Através da oração. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, que Daniel, ele buscava uma restauração de um templo físico, de uma cidade física, de um bairro, de Jerusalém, dos arredores, físico. Pois bem, já foi nos revelado, através de outros profetas, um deles, por exemplo, João, que nós temos uma outra Jerusalém. E nós ansiamos por estar nessa outra Jerusalém. É uma Jerusalém que será no futuro física, mas agora a gente fica imaginando ela que as ruas serão de ouros, que os muros serão de jaspe, que é uma cidade que é denominada de cidade santa e poderosa. Ela não vai ter sol. E a gente fica almejando. Então o nosso coração está olhando aqui, mas com outro olho olhando lá, esperando esse grande dia. Esse grande dia. E uma diferença entre Daniel e você. Há uma diferença muito grande. Você pode ler todo o livro dele. Ele nunca orou em nome de ninguém. Porque o nome ainda não tinha sido revelado. Mateus não havia nome. Não havia nenhum homem que se pudesse falar no nome dele. Então, a oração era ao Pai. E não havia justiça de alguém para se falar no nome. Pois bem, o nome surgiu no primeiro século. E Jesus, então, quando reúne lá os 12, ele dá ordem. E ali é a primeira vez na história da humanidade em que Jesus, então, olha para os 12 e fala: vocês vão entrar nas vilas, vocês vão entrar nos bairros, vocês vão entrar nos locais, vocês vão entrar aonde estiver no comércio, e vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos, e vocês vão fazer isso em meu nome. Em meu nome. Vocês não vão fazer no nome de vocês. Vocês não vão fazer na justiça de vocês. Pode ficar tranquilo. Vocês vão fazer em meu nome. Então eles saem. Eles saem. E quando eles impõem as mãos, pela primeira vez na história, minha irmã, eles impõem a mão sobre alguém e fala: em nome de Jesus Cristo, o de Nazaré, eu ordeno, sai! O demônio saiu. Aí eles chegaram no doente, colocaram a mão. Em nome de Jesus, doença, sai! Em nome de quem? De Jesus. Não havia nome. Pela primeira vez na história, o nome é citado. E esse nome entra em Jerusalém. E eles então são todos poderosos.
andando pelas ruas, e andando todos eles cheios de si. Eu vim aqui, quando eles olhavam o enfermo, está enfermo, deixa eu ir lá. Eu vim aqui para curar. Como assim? Curar? Eu vim em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu vim em nome dele. Esse nome foi prometido aos profetas. Em Isaías o nome dele era Manuel, Deus conosco. Era o poderoso, ele é Deus. Eu venho em nome dele. É em nome dele que eu não vou em nome de outro. E quando ele cita o nome, o diabo sai, a doença sai, as coisas acontecem, coisas vão sendo retaradas. No nome de Jesus, fique de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É em nome dele que foi citado aqui, Filipenses capítulo 4. Todo joelho se dobra perante o nome de Jesus. Não é a sua justiça. É o nome. É o nome de Jesus. O nome de Jesus tem todo o poder. Há poder no nome de Jesus. A doença, o mal, a situação é alterada no nome de Jesus. Missionário chegou na aldeia, na China, isso é real. Eu estava ouvindo do pastor Ed René, ao vivo. Ele falou que o missionário chegou numa aldeia, na China, olhou e começou a falar. E começou a pregar o evangelho. Aí quando ele entrou, ele falou, olha, Jesus cura. Jesus liberta. Jesus transforma. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus pode. Vem um senhor, levanta a mão e fala, se o nome de Jesus é poderoso, e ele diz que ressuscita morto, eu agora vou dizer uma coisa. Ou você ressuscita a minha tia lá que morreu, ou você é morto aqui na aldeia. O negócio ficou feio. Deu uma tremidinha na pele do missionário. Segundo foi dito, o missionário foi no canto. Só um minuto. Jesus tem misericórdia. Agora é a hora. Por quê? Se não curar, eu vou sair correndo daqui, eu vou... Voltou, mão no peito, o camarada não ouviu a oração. Onde está o defunto? Senhora lá, rapaz, já devia ter morrido mesmo. Estava lá, olhou. Quantos dias? Já tem uns dias que está morta aí. Pois bem, fé zero no ambiente. O nome de Jesus nunca tinha chego naquela aldeia, porque é fácil orar. É fácil falar, irmão, pega uma carona da minha mão, vamos unir nossas fé. Que negócio de unir a fé? Vamos unir minha fé, sua fé. Agora é só você e o nome. Olhou para o defunto. Qual o nome? Não vou falar porque vocês vão rir. Levanta em nome de Jesus. A aldeia inteira serve ao Senhor. Todos de joelho. Todos de joelho. Todos de joelho perante o nome de Jesus. Há poder. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Eu entrei no Padre Bento, um aidético, seco, não tinha nada. Bíblia na mão, novo convertido, Bíblia na mão. Padre Bento em Guarulhos. Quero ir na família crente, mas eu tinha me batizado, estava no fogo, estava crente. Subi lá. Falei, eu quero ir na área dos aidéticos. Em 90, logo quando chegou, saiu a AIDS no Brasil, que veio para cá. O povo achava que se pegasse o paletó, colocasse, morria. O povo não queria nem chegar perto do aidético. Eu falei, eu quero ir na ala do aidético. A pior ala. Cheguei lá, com a Bíblia na mão, pentecostal que eu tinha, desse tamanho, uma Bíblia de, sabe, uma Bíblia, agora não é com a Bíblia pequenininha, não está tão crente assim. Mas assim, uma Bíblia na mão, grandona. Cheguei lá, entrei e falei, qual o pior caso de AIDS que tem aí?
O moço da recepção assim olhou para mim, falou: rapaz, tem uma cama lá no fundo, lá, ó, que ninguém vai lá. Ele está em estado terminal. Falei: é esse mesmo. É esse. Fui lá. A moça falou: ó, é esse quarto aí. Beleza, fui. Entrei no quarto. A moça estava me seguindo, ficou na recepção. Só eu e o rapaz. Pele e osso. Pele e osso. Pele e osso. Com a Bíblia debaixo do braço. Ele não falava direito, balbuciava. Falei: Jesus Cristo vai te curar. Você conhece Jesus? Pois ele vai te curar e trocar o seu sangue. Irmão, se eu tivesse que pegar AIDS com toque, eu estava com AIDS. Porque eu pus a mão no corpo dele, irmão. Era só pele. Falei: Jesus, troca o sangue. Troca o sangue. Troca o sangue. Ele não conseguia nem mexer o pé, porque era osso puro. Troca o sangue. Caveira pura. Estava em estado terminal. Troca o sangue. Aí eu falei para ele assim: quando entrar a enfermeira aqui, você fala: Jesus me curou. Como é que é? Jesus me curou. Fala de novo. Jesus me curou. Mais uma vez. A enfermeira vai entrar aqui. O que você vai falar? Jesus me curou. Jesus me curou. Pois bem, eu fui embora. Toda segunda-feira, 3h era dia de visita. Irmão, você não falou? Fé é voltar lá. Eu estava com fé, eu voltei na outra segunda-feira. Quando eu fui entrando no hospital e fui chegando na recepção, Mateus, quando a moça olhou para mim e gritou: foi ele! Foi ele! Ele orou aqui com Jesus dos crentes, o cara levantou e foi embora! Glória a Deus! O nome de Jesus não é o profeta, é o nome de Jesus. Ele ressuscita morto. Eu vi Jesus Cristo curar o cego. Eu vi com os meus olhos curar o câncer. O nome de Jesus. O nome de Jesus tem todo o poder. Daniel não tinha um nome. Eles não tinham o nome de Malaquias para trás, ele não tinha o nome. Nós temos o nome de Jesus, e sobre o nome de Jesus todo joelho, toda hoste maligna se dobra, cai por terra em nome de Jesus. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite, nós saímos daqui na autoridade do nome de Jesus, para fazer diferença nesse bairro, para fazer diferença na nação, para fazer diferença na história. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. Ao nome de Jesus, o câncer vai embora, a doença, o demônio sai. Ao nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus liberta. O nome de Jesus transforma. O nome de Jesus cura. O nome de Jesus liberta o pecador. O nome de Jesus liberta do vício. O nome de Jesus liberta o homem todo o tempo todo. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. É ao nome de Jesus que nós inclinamos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele toda a glória. A ele todo louvor, a ele toda a honra, a ele toda adoração, a Jesus o Senhor, a ele Jesus, ó Deus, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, ó Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. De forma profética, eu quero que você saia do seu lugar. Você vai interceder por uma pessoa. Interceder. E Deus vai te usar nessa noite. Porque não tem acaso, existe soberania e propósito. Deus vai te usar para interceder por uma pessoa. E você vai falar da causa dela nas suas orações nessa hora. Eu quero que você saia do seu lugar. Se encoste numa pessoa. Pode não ser a pessoa do seu lado. Aliás, gostaria que você saísse. E Deus sim
Uma pessoa que você vai interceder, pode vir aqui à frente. Você vai interceder por uma vida de uma pessoa e cantar um louvor aqui. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai ser boca de Deus para essa pessoa. Você vai revelar o escondido de Deus para essa pessoa. Comece a orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que está aqui pela primeira vez, ou segunda, ou terceira, eu gostaria que você intercedesse. Eu gostaria que você agora chegasse perto dessa pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Se possível, não fique só. Se possível, não fique só. Aleluias. 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 Oh Deus. Aleluias. Ministra sobre a vida dela. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti, Verdadeiramente. e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, e só a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Tudo, Sempre há de existir Senhor. nova manhã preparado pra mim. Aleluia. A ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar. Ore pela vida do seu irmão. Pois tudo vem de ti, Interceda pela vida dele. e tudo está em ti. Motivo caminhar, tu és a direção, só me guiar. Tudo pode passar, Teu amor. seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés. Jesus. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés. Eu me lanço, de encontro meu refúgio. Jesus, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Oh, Jesus. Jesus. Jesus.
mas tudo vem de ti. Sim, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Esse nome tem poder. Jesus. Jesus. Ei, quero convidar a todos a vir à frente. Aleluia. Esse nome tem poder. Grande é o teu nome, Jesus. Grande é o teu nome. Pode vir, venham todos à frente. Aleluias. Venham todos à frente. Se coloque aqui, ó. Aleluia. Esse nome tem poder. Esse nome tem poder. Aleluia. Esse nome tem poder. Aleluia. Fecha os teus olhos. Fecha a tua mão. Fala assim: Senhor Jesus, nome igual não há. Nesta noite, reina na minha vida. Sê Senhor, Senhor Jesus, do meu coração, dos meus passos. Sê Senhor a partir de hoje, da minha história. Eu me rendo a ti, diante do teu nome, Senhor Jesus. Levanta a mão direita, fala: cura-me, salva-me, firma os meus pés, não no mundo, mas na tua casa. Restaura a minha vida em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Fala glórias a Deus. Aleluias. Aleluias. Cadê a Maju? Vem cá, minha nega. Venha cá, a Sola. Cadê a Sola? Venha cá desse lado. Aleluias. Essas irmãs prepararam com muito carinho nós queremos entregar com muito carinho a lembrança dessa noite. Aqui tem uma toalhinha toda bordada pela... Cadê? Não. Bordada pela Majô. Venha cá, Jô. Vem cá, Jô. Bordada pela Jô. Ah, costurada? Costurada. Escrita pela Sola e a Gabi. E tem o selinho, logo da noite, que foi feito pela Letícia. Eu ia chamar de Larissa, tá tão junto. A Larissa eu chamo de Stephanie. A idade chegou. A idade chegou. Então, os saquinhos, o lacinho, acho que foi comprado por você. Então, as mãos trabalharam nessa obra. Aí, só um minutinho. Aí a Majô trouxe os potinhos de azeite e nós consagramos aqui. Foi no domingo, eu acho. Quarta-feira. Ou seja, tudo feito para te abençoar. Amém? E nesta noite nós queremos te entregar esta lembrança desta noite.
E quando você pegar isso e lembrar desta noite, eu quero que você lembre de um nome. Ah, o nome do pastor, o nome do bispo, o nome da Major, o nome da Jô. Não, eu quero que você se lembre de um nome. Esse nome é Jesus. Amém? Fecha os teus olhos. Então, meninas, vocês que trabalharam nisso, distribuam, por favor. Pode levar o cestinho. Isso, distribua. Quero que você receba isso em nome do Senhor Jesus. Não esquece de entregar um para o pastor. Glórias a Deus. Uma lembrança desta noite para você deixar na sua casa. E cada vez que você olhar para isso, para esse vidro de azeite, esse azeite está consagrado. Pega um pouquinho daquele azeite, põe no umbral da tua porta e fala assim: eu consagro essa casa em nome de Jesus. Lá no seu celeiro, fala: eu abençoo esse celeiro em nome de Jesus. Marido, filho, unja ele, fala: eu te abençoo em nome de Jesus. O nenê que está aí, eu abençoo em nome de Jesus. Começa a declarar esse nome na tua vida, na tua casa, porque esse nome tem poder. Aleluias, glória a Deus. Vamos encerrar ou vamos ficar mais um pouco? Tá muito bom, vamos ficar mais um pouco ou não? Vamos ficar mais um pouco? Erga as tuas mãos ao céu. Pode abrir assim. Feche os olhos. Eu gostei daquele texto de quarta-feira. Jesus pega os pães e ele então, erguendo os olhos para o céu, não foi para os céus como quem vê o universo. Ele olhou como quem olha para Jerusalém. Ele olhou para o céu, para o trono do Pai. Então fecha os olhos. Fazer que nem um bispo fez, bem pertinho da morte. E vai falar: meu Pai, me ajuda agora. Coloca a tua vida, o teu coração, a tua casa. Coloca a tua família. E fala: meu Pai, olhando diretamente lá no trono da graça, me ajuda agora. E no finalzinho você fala assim: em nome de Jesus, me ajuda agora. Em nome do Senhor Jesus, enfermidades vão embora agora. Portas fechadas, em nome de Jesus, sejam abertas agora.
toda frieza de coração, toda opressão do diabo, em nome de Jesus, está repreendidas agora. A bênção de Deus caia sobre a tua vida, caia sobre a tua casa, caia sobre a tua cabeça. A graça poderosa do Senhor cubra a tua vida agora. O amor do Pai, Deus bendito, te abrace agora. E o revestimento do Espírito Santo caia sobre a tua vida. Caia sobre a tua vida. Em nome do poderoso Senhor Jesus Cristo. Amém. Dá um aplauso e glória a Deus. Deus seja louvado. Pastor Márcio, venha cá. Confesso, igual como nós conversamos, eu aviso, como é bom ouvir um homem de Deus que prega a palavra de Deus. Está difícil, Barão. Ainda bem que você veio. Ainda bem que você veio. Né? Está difícil. Levante a tua mão direita. Pai, nós abençoamos o teu servo, pastor Márcio. Que a tua unção, a tua graça, o teu poder esteja sobre a vida dele.